Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer a vocês que todos os domingos, às 18 horas, têm estado junto conosco. E nos ajude sempre compartilhando a ideia do Evangelho no Lar, estimulando os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, a ter um momento na semana para oração, meditação e entrar em sintonia com Deus. E vamos já iniciar, pedir a nosso amigo Jesus a autorização para iniciarmos o Evangelho dessa semana, com muito carinho, e vamos já também entrando nas nossas vibrações iniciais. Já separa o seu copo com água ou a sua garrafinha, se você tem o costume de dividir com os familiares aí, com os animaizinhos de estimação, pode colocar mais de uma garrafa. Tenta dar prioridade para as garrafas transparentes, mas se tiver não tem problema, pode deixá-la destampada, porque depois, ao final deste momento de oração e interpretação do Evangelho, nós vamos tomar a nossa água fluidificada. Vamos então à nossa prece inicial. Pai bendito e justo, nosso Deus, que está em nós, que está no outro e em todas as coisas deste planeta, que está também no universo, em cada planeta, em cada estrela, ó Deus, que vibra em cada molécula, em cada célula dos nossos organismos, em cada gota de sangue, em cada neurônio, ó Deus, que vibra também em torno de nós, que vibra além e dentro também de todos nós. Numa comunhão conjunta com Deus, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, nós vamos dar início a este Evangelho, enviando muitas vibrações de amor nessa primeira prece para o planeta, para aqueles que estão em extrema necessidade. E agradecendo já à equipe espiritual que se faça presente. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de podermos falar sobre as coisas boas, de podermos ter um momento de sorrisos, de meditações e de elevações. Que assim seja. Hoje o nosso Evangelho, nós vamos trazer uma pequena e uma singela homenagem ao nosso caro amigo Allan Kardec, que trouxe o nosso Espiritismo, que materializou o Espiritismo para o planeta Terra. Somos muito gratos a ele, aonde quer que ele esteja, receba nossas vibrações de gratidão. Ele que trouxe, materializou aí os grandes livros que dão a base para a doutrina espírita. E Allan Kardec é que trouxe esses nomes que nós conhecemos hoje. Espiritismo, espírita, médium. Muitos ele criou, obviamente que com intuições, para dar um nome, um significado, materializar uma significação. Não que a mediunidade tenha começado com Allan Kardec. Allan Kardec foi o que teve coragem para pesquisar mais atentamente e colocar no papel algumas de suas pesquisas, principalmente a quando ele começou a ver que havia espíritos e que os espíritos se comunicavam através dos médiuns. E ele começou a pegar essas comunicações e também trazer para nós, e até hoje nós utilizamos como estudo. Se você é espírita, é importante sim estudar a base, que é Allan Kardec, os livros, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, tantos, e também a Revista Espírita, as obras póstumas. É muito importante a gente estudar aí todas essas obras de Allan Kardec. Vamos estudando aos poucos, são livros um pouco mais complexos, às vezes um linguajar mais pesado, mas não desistem. Leia uma página ou duas por dia, leia uma ou duas perguntas do Livro dos Espíritos. Quando tiver dúvidas, procure. Hoje nós temos, por exemplo, no Google, nós temos uma base de um site que colocou várias interpretações do Livro dos Espíritos.
Então é muito interessante lá também para vocês, quando forem estudar, você coloca o número lá da pergunta, tem uma explicação do espírito, se eu não me engano é o Miramês. Não, se eu não me engano, pessoal, posso estar enganado aí, mas vamos estudar para estarmos sempre em comunhão com a nossa evolução e com Deus. Também ontem, dia 2 de abril, foi a data do aniversário de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, que a gente fala muito aqui no canal. Essa é a data do seu nascimento, que ele chega aqui no Brasil para trazer também esse raio de luz, de esperança, de amor. Chico que já vai aí para 21 anos no plano espiritual, então nós temos que estar sempre lembrando dele. Nosso querido Allan Kardec desencarna em 1869. Ele foi vítima de um aneurisma e ele estava escrevendo um livro sobre magnetismo e espiritismo. Provavelmente ele não teve como seguir com este livro, mas a gente sabe, por reuniões mediúnicas, por psicografias, que o corpo físico de Allan Kardec já não estava suportando mais o tamanho da sua obra que ele estava fazendo, então ele teve que partir para o plano espiritual, mas sem dúvida o seu trabalho continuou. Graças a Deus hoje nós temos algumas das grandes frases aí de Allan Kardec, uma das mais acessadas hoje em dia é: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que nós fizermos para os outros. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua grandeza. Os espíritos protetores até nos ajudam com seus conselhos. Através da voz da consciência, eles nos falam em nosso íntimo, mas nem sempre nós damos ouvidos ou necessária importância. Aí o que eles fazem? Eles nos oferecem outros mais direto, servindo de pessoas que nos cercam. É aquela expressão, né? Deus também fala conosco através de outras pessoas. E às vezes tem um amigo ali, alguém nos dando um conselho ali que a gente fala: poxa, exatamente o que eu preciso ouvir. Isso já deve ter acontecido com vocês. Ou a pessoa conta uma história de alguém que está passando por um problema que é exatamente igual ao seu, e como que a pessoa encontrou a solução. Então não duvidem, pessoal, a espiritualidade fica atento o tempo todo nas nossas vidas. O homem é assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. Conselho aí de Kardec. E a última que eu separei, que é: a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Já falamos aí por muitas vezes dessa questão da felicidade não estar relacionada às coisas materiais. É um ledo engano, pessoal. A felicidade é algo íntimo, algo psíquico, algo não material, não palpável, está em coisas muito elevadas e não em coisas materiais, porque tudo que é material passa muito rápido, como já nos disse aí a nossa querida Maria, mandando mensagens para o Chico, que tudo passa muito rápido. Agora, pessoal, vamos também falar um pouquinho do nosso Chico, que ontem foi aniversário dele, hoje é dia 3 de abril, aniversário dele no plano espiritual. Então separei uma mensagem aqui para nós lermos, para nossas interpretações iniciais. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier e vai falar sobre as sábias respostas. Certa vez, Chico passou a frequentar uma casa de pessoas amigas, mais que de costume. E essa casa era rodeada de muitos observadores, ou seja, não era vista com bons olhos. Chico não devia entrar ali, diziam uns. Aquela gente é perigosa, clamavam outros. A coisa ia neste ponto quando um irmão lembrou ao Chico a inconveniência em que se expunha. O médium, muito preocupado, em prece expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe: o senhor acha então que não devo entrar lá? E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta:
Chico, você pode entrar lá quando quiser. Somente desejo saber se você pode sair. Emmanuel, como sempre cirúrgico nas respostas com Chico, ele fala: o problema não é você entrar em locais de extremo perigo. E aqui esse perigo, pessoal, não é com coisas materiais, é com coisas espirituais. E nós temos que ter nas nossas vidas a atenção para os nossos pontos de gatilhos espirituais. O que nós ainda temos como fraqueza. Quando estamos na reforma íntima, sabemos que não devemos entrar em certos caminhos, pois poderemos voltar para estradas perigosas das nossas vidas. Aonde está o seu ponto de gatilho perigoso na sua evolução? O que Emmanuel está trazendo ali talvez não fosse para Chico essa resposta, mas fosse para nós. Todos nós queríamos ler depois essa mensagem. Você pode entrar aonde você quiser. Agora resta saber se você consegue sair. Quando a pessoa está indisciplinada na sua caminhada evolutiva, ela tem grande dificuldade de saber a hora de parar. Como uma pessoa que está em dependência química, que ela vai e tem uma recaída e vai utilizar, ela não consegue parar. Ela vai até sugar as suas últimas forças. Ela não consegue fazer o caminho de volta. Ou quando faz, já está num estado lastimável, um estado de internação, a qual a família ou as pessoas responsáveis têm que tomar uma atitude mais severa. A grande questão é, assim como Jesus entrava e saía de todos os lugares, será que nós estamos preparados? Quando formos chamados para entrar em locais de extremo perigo, depois conseguirmos sair. Essa é a reflexão que fica dessa mensagem. Nós não somos proibidos de fazer nada. Todos que somos espíritas sabemos, o espiritismo não nos proíbe nada. O espiritismo, muito pelo contrário, nos dá uma liberdade muito grande. Ele só nos aconselha, ele nos ensina para sabermos a hora de pararmos, ou de evitarmos, ou de nos disciplinarmos. Temos que ter cuidado e é por isso que devemos sempre andar com a prece, com as vibrações elevadas sempre. E o mesmo vale na nossa família. Quantas vezes nós entramos em discussões, às vezes é até necessário entrarmos, falarmos algo, mas será que sabemos a hora de sair? Ou no momento de trabalho, que às vezes acontece uma discussão, precisamos entrar, mas será que vamos saber o momento de sair? Será que vamos conseguir entrar numa discussão e ficarmos neutros? Perdoar? Porque quando a gente também não fica neutro ou não perdoa, isso gera um problema espiritual para nós mesmos. Fiquemos atentos, meus irmãos. A grande problemática do nosso espírito é quando nós tomamos um caminho e vamos seguindo somente nele. O espírito está aqui para aprendizado. Nós precisamos aprender. As duas asas que nos ajudam na evolução, Emmanuel falou para o Chico, amor e aprendizado. Enquanto não aprendermos a amar e enquanto não evoluirmos em conhecimento, nós não estamos no caminho certo. Quando nós já estamos aprendendo a amar e com grande interesse em aprender, aí sim nós estamos caminhando. Se questione hoje, qual local você entra e não consegue sair? Nós sabemos que a pessoa que tem uma dependência química, hoje em dia, pela psicologia, pela psiquiatria, ela é chamada de adicto. O que é o adicto? É o escravo de. Quando você fica escravo de algo. Alguma coisa. Quando você depende daquilo para trazer uma felicidade ou um alívio das suas frustrações, angústias, ansiedades. Quando você não consegue viver sem aquilo, ou que sem aquilo você fica desesperado. Isso, pessoal, pode ser não só algo químico, mas pode ser algo também psíquico.
a dependência de algo que você precisa ver ou que você precisa sentir. Ou até mesmo tem pessoas que dependentes de brigas, que vão crescer em cima de outras pessoas, que precisam desse estímulo. Então, todo dependente de algo, seja uma substância química, algo físico ou algo psíquico. É por isso que no Evangelho, alguns passados eu falava sobre isso. Não devemos julgar, porque todos estamos no mesmo barco aqui no planeta Terra. Todos estamos dependentes de algo. De alguma coisa nós somos dependentes, em maior ou menor grau. Nós já estamos prontos para soltar a mão? Nós já conseguimos olhar isso e entender? Foi nesse sentido, e é nesse sentido que nós trazemos. E é nesse sentido também que Emmanuel falou para Chico Xavier. O problema não é você entrar. O problema é você não conseguir sair. Do livro As Vidas de Chico Xavier, por Marcel Souto Maior, temos também um caso de Chico Xavier, que eu gosto muito. Aliás, não é um caso. Marcel faz uma interpretação sobre algumas informações que Chico dava sobre como ele usava as palavras com forma de suavizá-las, para não agredir o outro. Eu trouxe essa reflexão aqui no canal para quem quiser ouvir ela completa. É muito interessante, porque Chico foi um pioneiro nesse assunto. Hoje em dia, as ciências psicológicas, psiquiátricas, também os assistentes sociais, utilizam já esses termos a níveis científicos, ou seja, se você pegar um artigo científico, nós temos nomes mais corretos de utilizar, com maior leveza. Antigamente nós utilizávamos doido, hoje nós utilizamos pessoas com alguma dificuldade psiquiátrica, psíquica, ou com algum transtorno, uma forma mais respeitosa. Em homenagem também agora que no dia 2 nós falamos e nós relembramos sobre o autismo. Chico era um grande defensor do direito da pessoa com deficiência, seja qual deficiência for. Chico levantava muito essa bandeira, falava da importância do respeito, do carinho. Então no dia 2 também, no dia do seu aniversário, nós temos aí a conscientização para as pessoas com o autismo. Chico, inicia seu caso, sempre se sentiu sob vigilância constante. Um dia, na Fazenda Modelo, ele arrancou uma laranja do pé e ouviu a censura. Ladrão. Emmanuel poderia pegá-lo em flagrante a qualquer momento, e entrava em cena contrariado quando seu protegido usava palavras inconvenientes. Ele falava em tom áspero ou dava sinais de agressividade e impaciência? Com o tempo, Chico passou a apostar na frase: o mal é o que sai da boca do homem, e começou a construir um discurso sob medida. Logo, ele se tornou um mestre de eufemismos. Lembrando, pessoal, que aqui o que ele está falando é que quando o Chico, por exemplo, se ele fosse pegar uma laranja, ele ficava com medo do Emmanuel vir chamar ele de ladrão. Não que ele fosse ladrão por pegar uma laranja no pé, ele estava no seu trabalho, não é isso. Mas ele começou a perceber que Emmanuel chamava a atenção dele mais quando ele usava de impaciência ou quando ele falava em tons agressivos com alguma pessoa. E Emmanuel começou a cada vez mais falar com ele: Chico, o mal é o que sai da boca do homem. Fique atento a esse propósito. Evite utilizar a sua palavra para o mal. Então, o Chico Xavier começou a criar uma substituição de palavras mais leves para utilizar com os nossos irmãos. Então, na época, por exemplo, não se utilizava pessoa em situação de rua, isso veio depois. Falava-se em tons muito agressivos a essas pessoas.
E aí nós vamos continuar aqui. No seu mundo não havia prostitutas, mas irmãs vinculadas ao comércio das forças sexuais. Os presos eram educando, os empregados eram auxiliares, os professores, os pobres eram os mais necessitados. Os mongoloides, que era um termo que utilizavam-se na época, pessoal, eram nossos irmãos com sofrimento mental. Hoje a gente já nem utiliza mais esse termo, mas na época ainda se utilizava. Os adversários eram nossos amigos estimulantes. E os maus eram ainda os não bons, ou os equivocados. Ninguém fazia anos e sim janeiros ou primaveras. Os filhos de mãe solteira deveriam ser encarados como filhos de pais ausentes. Hoje já falamos mãe solo, então a gente já tem uma evolução muito grande nisso. A nota de 20 cruzeiro, entregue com frequência aos pobres, ganharia um apelido inspirado em sua cor, laranjada. O cuidado com as palavras não era mera formalidade nem prova de educação. Tinha fins preservativos e quase terapêuticos. O uso de expressões agressivas era perigoso e arriscado. Os maus pensamentos também. Era Kardec que ensinava. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Esse caso, pessoal, nos chama a melhorarmos o nosso vocabulário. Ah, mas eu ainda não sei os termos corretos. Então vamos deixar de preguiça e vamos procurar. Qual a melhor forma de nos referirmos ao outro? Com carinho, com respeito, sem diminuirmos qual seja a posição que ele esteja. Todos nós podemos aprender. Eu também tenho muitos termos que eu ainda não sei, mas quando eu preciso, eu me recorro a alguém que sabe ou a algum artigo. Vamos melhorar os nossos vocabulários, as nossas expressões, e quando não soubermos, para evitarmos agredir o outro, vamos nos silenciar, vamos calar. O outro também merece o seu respeito, independente de quem ele seja, aonde ele esteja, o que esteja fazendo. Como o nosso Mestre Jesus nos ensinou a não julgar, Chico tinha um carinho tão grande por todas essas pessoas, ele identificava que elas ainda estavam num degrau evolutivo. Como ele fala aqui das nossas irmãs, com vinculações sexuais, trabalhando para os comércios das forças sexuais. Chico acolhia, tem até o caso, de duas grandes irmãs que ajudaram ele com o enfermo que tinha caído da ponte, batido a cabeça. Esse enfermo era deficiente visual. Depois elas se tornam espíritas, mudam para Belo Horizonte, mudam de vida completamente, abandonam. Então, meus irmãos, não julgueis. O que Kardec e Chico nos ensinou em conjunto? O amor ao próximo. Eles nos transmitiu mais uma vez as palavras do nosso Cristo. Amar ao próximo, respeitar, não julgar, suavidade na sua vida, saber entrar e sair dos locais, não nos esquecermos da nossa missão aqui. Não viemos na terra a passeio, estamos aqui com propósitos. E nós já vamos para o nosso evangelho, porque essa semana nós vamos falar sobre os pobres de espírito. Pessoal, hoje o capítulo não foi sorteado, mas essa semana nós tivemos o encontro com o nosso amigo Chico Xavier e ele nos falou sobre esse tema. O capítulo é o 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, o que é preciso para entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoal, como assim, William? Encontrou com Chico Xavier e ele falou isso? Bom, nós tivemos um sonho no plano espiritual, consciente, e que fomos assistir uma palestra de Chico Xavier nessa semana, que foi o seu aniversário. Ah, William, mas como que você valida que isso foi uma verdade? Valido pela comunicação que ele teve na palestra. E ele falava sobre os pobres de espíritos. Primeiro iniciou ele falando da importância de Allan Kardec e que muitas pessoas no movimento espírita têm esquecido dessa base tão necessária.
no íntimo de gratidão a Kardec, que ele fazia com uma luz resplandecente, agradecendo a toda a comunidade de espíritos que fez parte da construção de todos os livros que foram materializados por Allan Kardec. E também agradecendo a Jesus. Chico nos falava, nessa palestra no plano espiritual, sobre a importância de Jesus ser o protagonista em todos os momentos dos nossos trabalhos espirituais. Ele falava assim da importância de Allan Kardec, ele não diminuía da sua importância no movimento espírita, mas ele falava que Jesus, que Deus deve ser os protagonistas e todos os momentos nós devemos lembrar deles. E ele falava que muitas das vezes Jesus e a base, que é Kardec, tem sumido de algumas palestras espíritas, tem se apagado de alguns centros espíritas, e ele nos chamava a atenção. Obviamente que aquela multidão que ali estava deve ser grupos de espiritistas que foram levados para lá para aprender sobre isso. Continuava muito simples, humilde, muito amor, falava as palavras muito doces. E ele falava sobre os pobres de espírito. Ele falava com muito amor, mais além do que essa interpretação vazia que nós temos aqui no plano físico. Porque ele falava que muitas pessoas na atualidade, com a oportunidade de saber muito, nós temos acessos a livros, a vídeos a todo momento, nós achamos que somos pobres de espíritos, mas na verdade somos ricos de espíritos. E Jesus falava que o reino dos céus é dos pobres de espírito. Não tem nada a ver com dinheiro, pessoal, com questões financeiras. É o humilde. E ele fala que muitos oradores têm perdido a humildade, achando que o seu conhecimento é maior do que o do outro e se tornando rico no plano espiritual. O não humilde. Nesse capítulo que o Chico interpretou para nós, fala da missão do homem inteligente na Terra. Ele fala: todo aquele que se eleva será rebaixado. Quantas pessoas estão se passando por estrelas? Nós não somos estrelas. A estrela é o conteúdo cristão, é Jesus. Nós não somos, somos apenas o mensageiro. Ele falava sobre isso. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Ele falava do orgulho, da humildade, como é importante nós termos humildade. E ele falava da missão do homem inteligente na Terra. Não dá para lermos tudo aqui. Chico, como ele fazia, debaixo do abacateiro, em Uberaba, lia um pedacinho e explicava. Leem também, é muito importante, principalmente se você hoje está nesse movimento de palestra ou de instrução dos nossos irmãos. O Evangelho hoje é um alerta para todos nós, para mim também, e para todos que fazemos esse tipo de trabalho, com a mensagem que o Chico nos traz. Para terminarmos, neste mesmo tempo, os discípulos aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como uma criança, não entrarão do reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Mais uma vez isso caindo para todos nós, pessoal. Se tornar pequeno, humilde e com ligação direta com o bem, com Deus. Nós já vamos para nossas vibrações finais e também meditação. Meus irmãos, minhas irmãs, depois deste Evangelho, com bastante conteúdo para nós interpretarmos, como nós falamos de Chico, de Kardec, hoje a nossa meditação vai ser embaixo do abacateiro de Chico Xavier. Imaginem-se no plano espiritual,
nesse parque com uma árvore de abacate, como Chico fazia. Ele interpretava o Evangelho com as pessoas ali mais humildes, com os irmãos também do Centro Espírita. Logo após essa interpretação, ele distribuía donativos, dinheiro, conversas com as pessoas em necessidade. Esse momento era muito grandioso para o Chico. Ele deixava todos falar. Cada um tinha de 4 a 5 minutinhos para falar sobre o Evangelho, sobre o tema. Ele sorteava o tema, cada um falava 5 minutinhos e depois ele, juntamente com Emmanuel, trazia a mensagem final. Nada mais que 5, 10 minutos também, faziam preces. Era um momento de muitos aprendizado e também de cura, de processos desobsessivos, de psicografias. Temos muitos relatos em diversos livros sobre esses momentos. Então, estamos lá no abacateiro de Chico Xavier. Mentalize da melhor forma que você puder. O nosso grande irmão Chico Xavier. Na árvore tem uma plaquinha pendurada, escrito "Tudo passa". Vemos o retrato de Maria, que Chico gostava muito, também ali pendurado, sem agredir a árvore. Chico está numa mesa, está sorrindo para nós, uma luz roxa suave em volta dele começa a ficar cada vez maior, em tons alaranjados, azuis, e já começamos a sentir o perfume leve e suave que ele emanava. Pode sentar-se confortavelmente debaixo desse abacateiro. Mentalmente, Chico nos envia uma mensagem de esperança para esses momentos de crise. Qual mensagem ele está mentalizando para você neste momento? Observamos que neste momento entra uma caravana de irmãos queridos. São os benfeitores que vão ajudar Chico no passe. Eles se aproximam de nós, sorridentes. A música aumenta, sem nos incomodar os ouvidos. Chico, como espíritos mais evoluídos, em poucos segundos conseguem colocar em nosso inconsciente aquilo que nós precisamos, assim como o pão, aquele pão espiritual que Jesus nos dá quando nós lemos o Evangelho querido. Sinta-se mais em comunhão com Cristo. Cristo também é o nosso e sempre será o nosso protagonista, como nos ensinou o Chico Xavier naquela palestra no plano espiritual. Nos sentindo mais confortável, os benfeitores começaram a aplicar o passe. Sinta seu corpo mais leve, com menos toxinas. Peça mentalmente a esses benfeitores que estão aí a sua necessidade. Pedis e obtereis, batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis. Todo aquele que crer poderá pedir. Deus é o nosso Pai. Peça a Ele mentalmente. Exponha a sua necessidade, seja ela qual for. Aonde está o seu problema hoje? É a nível psíquico? É alguma doença física? É algum desequilíbrio? É algum problema familiar? Mentalize. Chico
também está aí para nos ajudar. Ele levanta lentamente e vai passar entre vocês, com um pouco de luz para distribuir. Abra suas mãos e receba. Para alguns ele plasma flores, para outros gotas de luz, para outros pequenas mensagens. Ele vai também nos ajudando, sorrindo para nós. Nesse momento, cada vez mais o ar se torna mais leve. Os nossos pulmões se enchem, nós respiramos os benefícios espirituais que estão vindo e caindo nas nossas cabeças. São gotas de luz de todas as cores que caem sobre nós e são absorvidas por todos os nossos poros do corpo. Também cai sobre as nossas águas, fluidificando-a. Cai sobre os nossos animais, sobre as nossas casas. Pessoal, Chico e os seus benfeitores já estão partindo. Há muito trabalho para eles fazerem. Vamos agradecer a eles mentalmente. Agradeça do fundo do seu coração, mas agradeça mais ainda a Jesus. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuem com o agradecimento e pega um pouco dessas gotas de luz e envia para alguém que perdeu algum ente querido próximo de vocês nesses últimos 2 anos. Seja uma mãe que perdeu um filho que perdeu uma mãe, um grupo de família que perdeu seus avós, enfim. Alguém que perdeu também o seu animalzinho de estimação que está sofrendo. Hoje nós vamos enviar essas vibrações para quem está de luto, para quem está desesperado por perder alguém. Se você lembrar de alguém, pense na pessoa que perdeu o ente querido, o nome da pessoa, e também pense no desencarnado, para que ele possa receber também essas vibrações. Pai bendito e justo, nosso Deus querido, Jesus, nosso irmão maior, nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos nessa meditação final, recebendo fluidos do plano espiritual. Nós queremos agradecer a cada espírito que de uma forma direta ou indireta nos ajudou neste evangelho de hoje. Obrigado à equipe de Chico Xavier, ao nosso amigo Chico Xavier, que continua trabalhando do plano espiritual sem demonstrar o seu nome, se apagando para nos ajudar de formas que nós não podemos nem compreender. Agradecemos a toda a equipe espiritual também deste Evangelho no Lar. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui e pedir que Jesus também, mais uma vez, emane muitas vibrações para cada um de vocês. Pedimos pelo nosso planeta, Senhor Jesus, mais uma vez cuide de nós. Não nos deixe faltar recursos espirituais para conseguirmos prosseguir nas nossas encarnações. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e por tudo que somos, pela nossa encarnação. Nos ajude nos nossos problemas, nos momentos de angústias e nas nossas dificuldades. Que possamos ser cada vez mais e nos aproximarmos cada vez mais da sua essência, a essência de humildade de espírito. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Guia os nossos passos, Senhor Jesus, e nos dê uma semana abençoada. Nos permite agora a autorização para encerrarmos este momento de Evangelho no Lar. Que assim seja e graças a Deus. Pessoal, retornem lentamente, mexendo as extremidades das mãos, dos pés, sentindo ainda as últimas vibrações. Beba sua água.
Não beba tudo de uma vez, tá, pessoal? Vai bebendo aos poucos, nos próximos 20 minutos. E também, se você pôs a garrafinha, distribua aí para os seus entes queridos. Nos ajude, pessoal, curtindo e compartilhando com os amigos espíritas e deixando também seu comentário. Qual cidade você é, qual estado, os benefícios que têm sido feitos durante esse Evangelho no Lar. Conta pra gente. Também faça amizades aí nos comentários. Quem sabe tem pessoas aí próximas a você que vocês possam manter algum contato. Vamos aproximar essa família espiritual aqui no canal. Eu vou ler os nomes dos comentários que foram nos deixados aqui, de algumas pessoas que estão sempre conosco. Continue deixando muito carinho a cada um de vocês. Obrigado mesmo. E vamos lá, pessoal. Um abraço para a Vanessa Comino. Um grande abraço para você. Ela disse que recebeu aí um grande benefício dos nossos irmãos da Colônia das Águas durante a nossa meditação. A gente fica muito feliz e grato aos irmãos da Colônia das Águas. Pessoal, sempre que tiver com problema, eleve os pensamentos até esses irmãos, que eles nos ajudam muito. Um grande abraço para Poço de Caldas, em Minas Gerais, a Lourdinha Ribeiro, que manda aqui. A Beth Gomes também está sempre aqui com a gente, um grande abraço. O Vitório Pinato, um grande abraço, boa semana. Ele é de Limeira, São Paulo. O Tiago da Alemanha, meu grande amigo, um grande abraço, Tiago, está sempre aqui com a gente também. A Elizabeth Silva, um grande abraço, Beth. Tatiana Marques também, sempre aqui com a gente. Isamar Chamorro, acho que é assim, agradece a gente pela disciplina de estar sempre junto. Também estamos aqui por vocês, pessoal. Elci Maria Barreto, um grande abraço. Acho que ela é da Espanha, se eu não me engano. A Sidney Bica, um abraço. De Fortaleza, no Ceará, Edilaine Cabreira, grande abraço também. Pessoal aí de Fortaleza. Andréa Pequini também. São José dos Campos, Josefa Moreira. De Vitória, Espírito Santo, a Carla Queiroz. Lara Brito, minha grande amiga também do Rio de Janeiro, grande abraço. De Botucatu, em São Paulo, Viviane Arruda, Viviane de Fátima Arruda. De Indaiatuba, no São Paulo, a Daniela Magalhães. De Viamão, no Rio Grande do Sul, a Jacira. A Elci fala que no evangelho passado a equipe que ajudou ela foi a de Chico Xavier, e essa semana, mais uma vez, Chico aqui com a gente. A Maria das Graças, a Maria Conceição. De Açu, no Pará, a Dailton Medeiros. De São Paulo, na capital, a Sônia Cardoso. Norma Carvalho, um grande abraço, minha amiga do Rio. A Lúcia Rodrigues, de Salgueiro, em Pernambuco. A Cristina Rodrigues. Da cidade do Porto, de Portugal, a Rosa Maria, um grande abraço. Livramento, no Rio Grande do Sul, a Cláudia Soares. José Ferreira, da Bahia. O Marcos Prado, grande abraço, meu amigo do Rio de Janeiro. Manaus, a Ieda Alcântara, sempre aqui com a gente também. A Vera Lúcia Sambate, um grande abraço. Maria Cristante também. De São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Edésio Gonçalves. De Porto Nacional, em Tocantins, a Jerusa Fernandes. De Lima, Jundiaí, São Paulo, o Alberto Lima. Isso, Alberto Lima, de Jundiaí, São Paulo. De Aracaju, a Dulce Fiel. E de São Bernardo de Campos, a Isamar. Isamar eu já tinha falado, né, Isamar? Um grande abraço aí. Pessoal, nós vamos terminando por aqui hoje, agradecendo a cada um de vocês. Continue deixando aí nos comentários. Se eu não falei algum nome, me desculpe. Mas muita gratidão a cada um de vocês que está sempre aqui comentando e nos ajudando o Evangelho no Lar, porque a vibração de vocês também é muito importante. Muito obrigado, até a próxima semana, graças a Deus.